Bem-vindos a mais um canal, pessoal, e desta vez nós trazemos um conteúdo de história que na verdade é continuação das aulas que nós temos lançado diariamente ou semanalmente. Ok, hoje nós queremos falar das consequências da ocupação colonial, não é? Na África, ou melhor, consequências para a África especialmente, mas vamos primeiro trazer as consequências para a Europa e tentarmos diferenciar para ver quem sofreu mais com o colonialismo. Tá claro que foi a África, né? Tudo bem, antes de começarmos, roda a vinheta! Bom, estamos de volta, então vamos à nossa aula. Vamos falar de consequências da ocupação efetiva ou ocupação colonial, se assim o preferirem. Primeiramente para a Europa, não é? Que não vamos trazer aqui assuntos muito particulares, vamos trazer assuntos mais gerais, não é? E uma das consequências para a Europa foi mesmo uma natureza ou um ambiente tenso que a questão de imperialismo, conquistas, colonização causou dentro da própria comunidade europeia, o que muitas das vezes gerou em conflitos mesmo. Um dos conflitos mais marcantes foi a Guerra Franco-Prussiana, né? A guerra entre a França e a Alemanha, que foi mesmo neste contexto e que ia mesmo se demarcando nos sentimentos imperialistas daquela época. Esta foi uma das grandes consequências. E não só estas, nós também vimos no setor industrial que a Europa, as potências imperialistas, foram ganhando em África ou nos continentes conquistados foram ganhados novos mercados onde podiam trazer os seus produtos, visto que na Europa já havia mesmo o desenvolvimento industrial, havia muitas indústrias, no entanto era necessário que se pudesse buscar novos mercados e foram achados onde? Na África, razão pela qual foi um dos ganhos, foi uma das consequências para as potências imperialistas. E por causa disto, nós acabou-se também achando em África não só os mercados para os seus produtos, mas também como locais onde podia ser fonte de matéria-prima, ok? Onde podia se levar para ir satisfazer as indústrias dos estados imperialistas. Então, essas foram basicamente as consequências que na área industrial e na questão política mesmo, militar, na época. Agora, mais importante foram as consequências que a colonização gerou, não, para a África no geral. Nós podemos mencionar uma lista enorme destas consequências. A primeira consequência que nós podemos mencionar para a África pode-se dizer o seguinte: a partilha e conquista da África foi alterar aquilo que é mapa ou fronteiras políticas que já existiam. Nós tínhamos um continente dividido, ou um continente cheio de reinos, de tribos, de cidades-estados, não é? Estava dividido. Então, esta presença colonial acabou substituindo ou alterando este mapa, trazendo mesmo a questão de uma espécie de sociedades multitribais, sociedades com uma dimensão ainda maior do que aquilo que já existia, e sociedades estas que mesmo depois da independência, desses países africanos, não se alterou tanto, não houve mudanças significativas neste mapa que tinha sido alterado ainda no processo colonial. Então estamos a dizer que das tribos, dos estados, dos reinos que existiam, houve esta mudança, não é, do mapa ou das fronteiras, e criando dimensões mais grandes. E segunda, nós podemos dizer introdução das línguas europeias. E como em Moçambique nós vimos a língua portuguesa, foi uma das línguas oficiais, não é? É uma das línguas oficiais. Isto haveria de alguma forma a ser como uma herança colonial, porque através desta língua já podia se comunicar com povos. Nós somos uma sociedade, a África é uma sociedade multicultural, uma sociedade com diversidade de línguas. Então a implementação da língua colonial, ou da língua oficial dos países coloniais, vieram facilitar de alguma forma a questão de comunicação entre estas pessoas de diversas línguas, né? Diversos grupos étnicos ou de diferentes
de grupos étnicos de diferentes origens. Então, acabou facilitando na comunicação. Por exemplo, apesar de Moçambique eu ser Machuabo, ser Xangano, ser Ronga, nós temos esta possibilidade de sermos unidos e de criar-se uma unidade nacional através da língua portuguesa, da língua inglesa, na África do Sul, onde quer que tivesse recebido a presença colonial. Então, houve a língua deste país como a língua oficial e, ao mesmo tempo, suscitou a unidade nacional. Então, podemos mencionar esta questão de língua como uma segunda consequência. Terceira consequência, nós podemos falar também de fronteiras, não é? Da África, para dizer que estas fronteiras elas não foram delimitadas de uma forma, foram delimitadas de uma forma artificial. A ideia principal era dividir para reinar. Então ia-se criar problemas, perturbações, problemas sociais, culturais, econômicos, políticos, religiosos, de forma que houvesse esta divisão e para que pudesse se implementar aquilo que era a conquista, não é? no processo ou no período colonial. Outra coisa que nós podemos falar também é a questão de o Estado, o sistema colonial em si. O sistema colonial em si, ele vem enfraquecer as monarquias. O Estado, os vários continentes, quer dizer, o continente africano, ele tinha vários reinos, não é? Era formado por monarcas, tínhamos monarquias, reis, etc. Mas com a presença colonial, estes reinados são enfraquecidos, os poderes dos governantes. Outra questão, e não menos importante, é a perda da soberania africana. Os africanos perdem a sua soberania, perdem esta capacidade mesmo de se autogovernar. Então foi uma das consequências tremendas, mas com a independência isto houve mudanças. Certo? Okay. Na área econômica, na arena econômica, nós podemos olhar mesmo para a criação de infraestruturas que na verdade não visavam mesmo beneficiar no seu todo Moçambique, mas era por causa dos planos coloniais, digo Moçambique nem ser específico, mas a África no geral, porque o ideal era mesmo criar rotas, criar infraestruturas que pudessem facilitar o processo colonial e ajudar a desenvolver próprias potências imperialistas. Então, nesse sentido, houve construção de linhas férreas, construção de estradas, hospitais, escolas, pontes e tudo mais que se pode imaginar naquela altura. Então, isto foi um dos aspectos também positivos que nós acabamos herdando algumas infraestruturas, né? Algumas infraestruturas são mesmo do tempo colonial. Então, podemos considerar como uma consequência. No entanto, também houve a questão de cultura. Antigamente, os africanos usavam mais para a agricultura, né? A questão de uma agricultura mais familiar, uma agricultura tipicamente africana, não é? Mas por causa da presença colonial acabou-se mesmo adotando a monocultura, que é a atividade de praticar uma só cultura, por causa mesmo da exportação. Um dos exemplos em Moçambique foi o algodão, o arroz. Então isto já alterou também o modo de vida do próprio africano, que já estavam acostumados a produzirem para o autossustento, agora tinham de passar ou de serem transformados para de produtores assalariados, que nem eram tão assalariados, que algumas vezes tinham de deixar até de trabalhar naquilo que lhes dava o sustento para trabalhar em culturas obrigatórias, trabalho forçado, naquilo que nem rendia-lhes tanto, e por causa disto, em países como Somália e Etiópia, esta implementação acabou causando fome e desastres severos. E vimos aqui no Zimbábue pessoas que já trabalhavam no autossustento a serem transformadas em trabalhadores assalariados. Então, esta também foi uma mudança particular em África que quase foi dominante na maior parte da África. Em outras palavras, estamos a dizer que as consequências, não é, para a África foram imensas. Eu não posso aqui trazer todas elas, mas o fato é que posso tentar clarificar que o colonialismo ele operou neste sentido político, na arena religiosa, na arena cultural, na arena econômica. Eu só trago aqui um bocado de resumo de pontos essenciais que pode-se considerar, ok? E eu espero que
tenhas curtido esta aula, tenhas gostado. E se gostou, por favor, dê um like aí, comenta lá aí. Mas o quê? Subscreva-te se não tiver subscrito, porque isso é muito importante. Hein? Ativa o sininho de notificações de forma que possa receber mais vídeos. Quando formos atualizar, possa receber todos os vídeos. Por favor, ajuda aí, right? Bom, e voltamos à próxima, se calhar, para falar mais de consequências específicas para Moçambique da presença colonial. Tchau, tchau. Até a próxima.